já viu Espírito? Espírito? Você acredita? Madalena é um filme sobre o desaparecimento da Madalena, que é uma mulher trans que foi assassinada e deixada numa plantação de soja ao redor de uma cidade no centro-oeste, no interior do país. E o filme segue 3 histórias de 3 personagens diferentes que vivem em pontos diferentes dessa cidade, mas que estão de alguma forma conectados com a Madalena. Então o filme acompanha a maneira como cada um desses personagens reage, responde conforme eles vão descobrindo sobre esse desaparecimento dela ao longo da história. Então é um filme sobre violência, mas não só sobre isso, sobre vida, sobre resiliência, resistência, em meio desse cenário de interior, de uma cidade ligada ao agronegócio. Eu nasci mais no norte, numa cidade chamada Porto dos Gaúchos, mas eu cresci em Sinop, que é a cidade que inspira muito a cidade que a gente vê no filme. Então, tem muitas coisas, eu acho, não tem nenhuma situação diretamente ligada à minha infância que eu trouxe para dentro do filme, que a gente trouxe, mas certamente nas nossas discussões, assim, quando a gente estava pensando no roteiro, eu tentava trazer o meu ponto de vista, das minhas lembranças, do que eu tinha vivido lá. Então, eu não sinto que tenha algo que seja muito declaradamente meu dentro do filme. Acho que tem mais um ponto de vista, um olhar assim daquele lugar, e de ter vindo daquele lugar, eu acho que isso ajudou a trazer esse olhar para dentro do filme. Quando o roteiro começou a nascer, a maneira como eu estava sentindo as cenas e escrevendo as cenas era a maneira como eu estava visualizando as cenas. Aí eu fui descobrindo a maneira como eu ia dirigir. Eu tinha um medo também, um receio de estar fazendo um filme sobre questões que são sensíveis, questões que tocam no universo trans, e por eu não ser uma pessoa trans, isso tudo passava pela minha cabeça, assim, sabe? Que foram questões que eu tive que lidar nesse processo, que eu ainda lido até hoje, e que algumas resolveram muito no processo da escrita, outros no processo do setting, da filmagem, da montagem. O primeiro momento é a busca pela Madalena, o segundo momento é o assombro pela ausência da Madalena, e o terceiro momento é a saudade. Tem as duas produtoras, a Racor e a Apollo Filme, e como coprodutora nós temos a Vira-Lata e a Terceira Margem. E a Racor ela entrou nesse papel realmente da produção, de trazer o talento, de trazer o Madiano, de juntar essa equipe de produtores para ir atrás do financiamento efetivo, né, de conseguir o dinheiro. Na época ainda a gente conseguiu utilizar o FSA, o filme é praticamente inteiro financiado através do fundo setorial. Então, a Racor teve esse papel no início do projeto. Aí, com todo o desenrolar de produção, todo o desenrolar de feitura, né, do filme, também teve muito presente, sempre coordenando a equipe, junto comigo e com a Beatriz Martins, que é outra produtora junto com a gente. E agora a Racor tem estado à frente dessa negociação com o mercado internacional e com o mercado de festivais também. Então, o papel da Racor é efetivamente de produtora em conjunto com a Apollo. Eu acho que tem uma coisa muito interessante na captação e na construção desse filme, que é um filme que está na Tiger Competition, né? Ele não está só numa amostra paralela, ele está na competição principal de Roterdã. E ele é um filme que não tem nenhum coprodutor internacional, ele é feito por todas as produtoras brasileiras. Então, acho que isso é uma força muito grande do filme, e acho que é uma coisa que todos os produtores ficam muito felizes, né? De falar, esse filme é brasileiro e foi construído aqui com dinheiro brasileiro, enfim. E a gente conseguiu botar esse filme num festival de Roterdã. Isso tem um preconceito dentro da indústria de que normalmente você é obrigado a ter uma coprodução internacional para conseguir chegar em algum outro, em algum grande festival internacional. Então a gente começou essa carreira de essa carreira de planejar para onde a gente gostaria de ir. E tem tem um mercado de San Sebastian, e a gente participou de uma sessão muito boa, que foi um divisor de águas para o filme, que é o Work in Progress, que a gente escreveu, o filme ainda não estava 100% finalizado, já estava muito próximo da sua versão final, mas a gente enviou para lá, exatamente, eles procuram esses filmes que estão ainda sendo trabalhados,
E isso possibilitou o filme ser visto por muitos curadores de festivais internacionais. Berlim assistiu o filme lá, Sundance assistiu o filme lá. Já despertou interesse nesses festivais, então o filme já era minimamente conhecido por eles, apesar de não estar finalizado. E isso foi o que nos ajudou muito a iniciar esse contato com os grandes festivais. A faísca do filme, da ideia, ela tem muito a ver, eu acho, com as jornadas de junho de 2013. A gente começa a desenvolver o argumento em 2014, acho que é muito sobre a ebulição ali, aquele momento que a gente viveu no ano anterior, onde essas questões sobre identidade, gênero, sexualidade vieram muito à tona ali em todas aquelas demandas de assuntos e pautas que foram surgindo nas manifestações de 2013. Eu acho que, de alguma forma, isso tem a ver com falar desse universo que era dessas vozes que vão surgindo ali, entre elas as demandas, as discussões sobre o universo LGBT que começam a emergir na pauta de discussão pública de forma muito forte, marcando uma presença ali de visibilidade, de identidade. Paralelamente a isso, a partir de 2014, esses temas vêm à tona também tanto na política institucional quanto numa ideologia que vai se permeando nas redes sociais, uma ideologia muito violenta contra essas vozes, sabe? A gente começa a perceber no Brasil essa dicotomia. De um lado, essas vozes emergindo, querendo ser vistas, discutidas, e, por outro lado, você tem também aí um outro grupo de vozes querendo silenciar, querendo oprimir. A gente começou a escrever em 2014 e foi finalizar em 2018. Então, acho que a gente foi acompanhando, à medida em que a gente elaborava a história, de alguma forma, a evolução política, os embates políticos e ideológicos que vem acontecendo no Brasil nos últimos tempos. A população LGBT, historicamente, é marginalizada, principalmente as pessoas trans. É óbvio que as coisas têm mudado, mas, por outro lado, isso que o Thiago Coelho levantou, essa questão da polarização, e que a gente acompanhou isso durante o processo do roteiro, essa polarização se acentuou, então essas vozes odiosas, fascistas também se colocaram de uma maneira muito presente, né, e isso reflete em violência. Então eu acho que a importância de retratar personagens trans com um olhar humanizado, de alguma forma, vem nesse sentido, de que talvez o filme possa abrir um espaço, proporcionar um espaço para que o espectador possa, de alguma forma, sentir empatia por essas pessoas. Porque a gente tem, historicamente, um tipo de representação das pessoas trans muito problemático, né? Pensando na televisão, na mídia, ou são as pessoas marginalizadas, ou são ridicularizadas, ou elas estão nas mídias policiais, vítimas de violência. Então, de alguma forma, eu acho que talvez o filme ele pode ser uma possibilidade das pessoas que não conhecem esse universo terem contato com esse universo de um ponto de vista humanizado, assim, com um olhar humanizado para essas pessoas. O filme foi adquirindo uma consciência muito grande a partir da sua série de tratamentos, né, que a gente foi refazendo. Num primeiro momento, esses tratamentos, né, esse primeiro momento do filme em relação ao roteiro, eu acho que ele estava muito vinculado à figura dos dois personagens que aparecem nos dois primeiros momentos do filme, né? E a gente foi compreendendo que aquilo ali não era suficiente para a gente poder dar conta do que a gente estava querendo dizer no filme. Essa questão do universo trans, né, foi adquirindo uma força maior para a nossa escrita. E aí tem um momento, acho que posterior, que certamente é o Madiano que pode falar, que é esse momento do set, né? Quando ele chegou ao set, e como isso também, de alguma forma, foi desdobrado
no acabamento final do roteiro, que aí eu diria que já não é nem mais o último tratamento, é um tratamento posterior, né? E eu acho que isso também faz parte do roteiro, entendeu? De alguma forma. E a gente estava, de alguma forma, aqui no Rio, o Madiano já, né, no set, e a gente podendo, pelo menos, dialogar com ele dessa forma. E isso, com certeza, ampliou esse terceiro episódio do filme, né? Que é o episódio que é o desfecho do filme, né? De alguma forma, que é um momento extremamente potente para esse filme. Até certo ponto do filme, a gente não tinha certeza se o filme se chamaria Madalena, porque era uma outra história, e aos poucos a Madalena foi ganhando protagonismo, porque ela sempre foi uma personagem ausente dentro do filme, mas que a gente queria que ela se fizesse presente nas histórias. E em determinado momento isso se tornou uma questão muito grande pra gente, porque, enfim, somos 4 homens cis escrevendo uma história que uma das partes tem um universo trans muito forte, assim, e tem uma personagem trans que guia todo o filme, que dá nome ao filme. Então, passou a ser uma questão muito grande pra gente. E foi o momento que a gente teve contato com a Helena Vieira, que foi essa... Ela é uma escritora maravilhosa e ela deu toques, assim, que foram... foi de virar a minha cabeça totalmente, assim, de começar a pensar em outras coisas que a gente não estava pensando, assim. E ela falou, eu já perdi várias amigas, assim. Pra gente, a questão da morte, infelizmente, ela é recorrente. Não quer dizer que a gente não sofra, não quer dizer que a gente não sinta, mas pra gente é diferente, assim, a gente tem que seguir adiante. Então o nosso luto é diferente nesse sentido. A expectativa de vida de uma pessoa trans no Brasil é de 35 anos. E isso foi muito forte pra gente. Isso mudou completamente a maneira como a gente começou a enxergar esse terceiro momento, sabe? De não abordar as questões da violência de uma maneira gráfica, de não abordar o drama de uma maneira potencializada. Então o filme tenta evitar essas questões e tenta retratar essas pessoas de um outro, assim, trazendo o dia a dia delas e tentando colocar um outro ponto de vista e tentando trazer essa coisa do luto para um lugar mais de, é isso, assim, é uma merda, a gente vive isso, mas de alguma forma a nossa maneira de lidar com isso, de resistir a isso, é continuando, é levando a vida em frente, assim, isso foi muito forte. E aí quando eu cheguei lá no set e conheci as meninas que estão dentro do filme, que a gente fez todo um processo de escolha do elenco ali, fez umas oficinas com elas, nesse momento tinha muitas conversas, tinha muito processo de improvisação, então muitas coisas que eu ouvia que elas traziam, eu ia anotando, ia escrevendo, e a gente ia discutindo isso, e algumas coisas entraram no filme, algumas coisas foram ficcionalizadas para dentro do filme depois desse processo. Então, acho que, de fato, muita coisa mudou nessa última parte do filme, quando eu cheguei lá em Campo Grande e depois em Dourados, onde o filme foi filmado. É uma questão, assim, pra gente sempre foi uma questão. A gente tá fazendo um filme que tenta trazer uma representação das personagens trans, principalmente, tenta falar desse lugar primeiro, esse lugar de onde eu venho, que é muito subrepresentado, assim, muitas pessoas, mesmo dentro do Brasil, não conhecem como é a dinâmica social de um lugar como o lugar de onde eu vim, Sinop, no Centro-Oeste, que são lugares, assim, extremamente ricos e que tem um poder dentro do Brasil que, enfim, se a gente for pensar na bancada ruralista que só cresce e que tem mais força a cada ano. E então, para mim, acho que para mim e para todo mundo era importante falar desse lugar de uma maneira complexa, levantando vários pontos de vistas e não maniqueísta, e ao mesmo tempo falar da questão da violência, mas sem que o filme fosse necessariamente violento. Como fazer a Madalena presente sem estar ali o tempo inteiro corporalmente presente? E aí ela precisava permear esses dois universos, que são esses dois personagens ali que são 2 de 3 personagens que sustentam o filme.
e que você não é apresentado uma relação tão direta com a Madalena como a terceira história, a terceira personagem da terceira história, teve uma relação mais direta com a Madalena e que é do mesmo universo ali, uma personagem transexual que gravita no mesmo universo que a Madalena. Então esses dois personagens que existem desde o primeiro filme, acho que um dos primeiros desafios, e foi um desafio que foi levado até o último tratamento, é como explicar a vida desses dois personagens, a trajetória desses dois personagens no filme, tendo a vida deles atravessada por uma presença simbólica da Madalena. Então, de um lado, você tem a Luziane, que é uma personagem feminina, que conhece a Madalena ali, ela vai na casa da Madalena, chama, a Madalena não está em casa, ela entra na casa, observa o universo da Madalena ali naquela casa, e a gente vai entendendo, através da Luziane, de que forma aquele espaço é um espaço ameaçador que pode ter culminado na morte da Madalena. A Luziane sofre assédios na boate em que ela trabalha, uma série de situações machistas que acontecem contra ela. A Luziane é um personagem pobre, da periferia. Então a gente vê uma série de violências, de faltas e de ausências, de agressões no universo da Luziane, que explicam, de certa forma, como aquele espaço é ameaçador para um lugar como a Madalena. Em contrapartida, no personagem do Cristiano, que é o personagem que vem da elite, né, que é um agroboy, que é daquele espaço rico dali, a gente também vê como aquele espaço também é permeado por violências que podem ter culminado na morte da Madalena. Inclusive, esse personagem ele é assombrado por esse corpo, né? É um ambiente violento também, né? É uma sexualidade que não é elaborada com liberdade, é uma presença de um patriarcado autoritário que ele tem que obedecer. Então, tanto no universo do Cristiano quanto no universo da Luziane, que são personagens que estão presentes desde o início do filme, a gente foi elaborando como situações de violência estão presentes ali, atravessando esses personagens, e como esses dois universos podem explicar um ambiente mais amplo que possa se representar violento para personagens como a Madalena, né? Cinema, música, arte em geral, eu acho que ele sempre lança luz sobre outros focos narrativos, né? Então você lança luz sobre outras narrativas, outra forma de viver. Então, o que eu acho de cinema? Eu acho que cinema é uma coisa fundamental e extremamente importante. Acho que a gente vem numa atuada aí cinematográfica do cinema brasileiro muito forte internacionalmente, que lança luz sobre... eu acho que durante muito tempo a gente vinha falando sobre a pobreza brasileira, né? A gente teve muitos filmes que vinham narrando sobre a dificuldade do Brasil. Há um tempo já, uns 7, 6 anos, a gente vem também contando sobre a diversidade do Brasil, sobre como o Brasil ele é diverso, ele é resistência, ele eu não sei, ele é dúbio, né? Eu acho que até, enfim, a gente está sofrendo hoje um problema grave no desmanche do cinema nacional, em termos de FSA, de fundo setorial, enfim. Mas acho que essa resistência de conseguir botar em tela outras formas de vida, outras opiniões, lançar luz sobre um Brasil que está no centro-oeste, mas que hoje dita totalmente a política brasileira, também jogar o holofote para essa narrativa, né? Porque hoje a gente olha a política e a gente fala, nossa, de onde isso veio? Isso veio do centro-oeste. Isso estava ali sendo construído, esse lugar muito rico, esse lugar que foi explorado, que foi desmatado e que hoje tem muita influência na política, que é a bancada da bala. Então, a gente poder falar isso no cinema e lançar isso para o mundo, ou lançar isso para o Brasil mesmo, eu acho que isso tem uma força inexplicável, assim. Acho que é fundamental e precisa não ser só um filme, mas precisa de milhares, assim, de narrativas, de música, de arte, de tudo. Eu achava que conhecia essa região, apesar de nunca ter ido.
muito pela imprensa, por ler reportagens sobre o agronegócio, e lia bastante sobre o assunto, né, sobre a riqueza que era gerada ali, e achava que sabia qual espaço era aquele, até a gente começar a desenvolver o roteiro e o Madiano trazer as coisas da vivência dele, da experiência de quem morou ali. A gente às vezes discute de forma muito vazia, essa discussão surge do lugar de fala, mas ele é muito poderoso quando a vivência atravessa as experiências de escrita, porque tem uma coisa que o filme trouxe que eu acho fantástico. Eu gostava muito na hora de escrever o roteiro, e quando vi o filme achei fantástico, que é a figura das emas ali na plantação de soja, que é fantástico ali. Elas trazem um componente fantástico e de mistério, e eu nunca imaginei, nenhuma reportagem jamais me tinha me falado que em campos de soja tem esses animais, e tem uma série de outros animais, inclusive de deslocar materialmente o dinheiro para se fazer cinema, deslocar as vozes do eixo Rio-São Paulo, trazer uma riqueza de percepções, trazer um olhar mais aprofundado sobre aqueles espaços, sabe? O prólogo do filme, As Emas, a gente via como construir uma narrativa ali entre as emas, como aquele ser único que está sobrevivendo dentro daquele ambiente árido, né? Dentro daquela plantação de monocultura, que de fato elas vivem lá, enfim, de lá se alimentam com milho ou soja e voltam onde de fato elas moram, que é alguma ilhazinha daquela de calor. A gente viu um lugar, uma fazenda que dava para a gente parar e que tinha bastante emas, e a gente ficou uma tarde lá, eu, o Madi e o Thiago, filmando, se aproximando, fazendo todo um processo de aproximação, de quase fotografia de natureza mesmo, sabe? Muita paciência, tempo e, enfim, com tranquilidade. A gente fez isso num dia e a gente conseguiu construir, que a ideia era essa, construir uma narrativa com as enas, que seja um prólogo de algo que vai ser falado no filme, né? E o filme também traz essa perspectiva, né? Como essas vidas são massacradas por essa grande tecnologia, por esse agronegócio que atravessa esses espaços sem muito pensar em quem vive ali, em quem sempre viveu ali, em quem sempre viveu numa relação de sintonia com a natureza. Isso é muito legal, quando você dá a possibilidade de deslocar a câmera, quem está dirigindo, quem está escrevendo. Acho muito importante isso. Inclusive, as críticas internacionais, elas pontuam muito isso, né? As críticas que saíram a partir do momento que o filme estreia em Roterdã, de como Madalena apresenta um Brasil que não é visto. E eu acho que não é visto nem lá fora, né? Pelo que a imprensa de lá de fora cobre sobre o Brasil, que também está concentrado no Rio e São Paulo, e eu acho que também é pouco visto no Brasil. Tipo assim, você vê mais da metade do estado tipo assim, devastado. Então, assim, é só horizonte porque lá é meio plano, né? Não tem muitas montanhas. Então, assim, é plano, então é horizonte de agronegócio mesmo. Então, assim, é uma coisa muito impressionante. Então, a gente usou como linguagem esse deserto de monocultura e agronegócio ali naquele espaço, algo que é impressionante. E também as próprias ilhas de preservação, que tipo, cada fazenda tem que ter, sei lá, 2%, coisa mínima, de área de preservação ambiental. Então, assim, você vê pequenas ilhas de floresta, que é, na verdade, onde fica toda a diversidade e os animais daquelas regiões. E a gente, enfim, brinca também no terceiro momento das meninas, que elas estão caminhando para essas ilhas para conseguir um respiro, né? O nosso desejo era um pouco que a história da plantação, né, a história técnica do filme, ela tivesse a ver também com a história da vida, né, de cada um ali.
né? E não à toa o filme também se passa em 3 ambiências, de algum modo, vizinhas, mas bastante distintas e permeadas assim, por uma relação da violência técnica, da violência financeira, né? Começa com a Lusiane num bairro de periferia, né? E aí você vai para o Cristiano, né? Que está já numa grande fazenda, com enfim, né? Muito dinheiro envolvido, carro, academia, é outro papo. E a Lusiane também tem o mundo do trabalho de cada um é uma coisa muito presente, né? Nos 3 núcleos você tem o trabalho deles aqui. E você vai pro final para Bianca que resolve viver esse luto nessa, como você falou, nessa ilhazinha de soja, né, nessa ilhazinha de natureza, de floresta, no meio de um mar de soja. Que é um espaço que a gente tentou um pouco que fosse ao mesmo tempo fantástico e concreto. A gente tentava criar cenas, tentava criar tensão nas cenas em que a gente escrevia, pensando nessa tensão espacial que existe ali, que é uma tensão constante, sabe? Então, por mais que o filme não fale diretamente, não está dizendo diretamente na sua história, na sua trama, sobre questões ambientais e tal, dos impactos daquele modelo econômico do agronegócio ali sobre o meio ambiente, ele está o tempo inteiro falando sobre isso, nessas tensões que a gente tentou criar nas cenas. Então, a maneira como a gente tentou escrever e depois eu tentei filmar, tentei trazer isso para a cena, desse conflito constante entre essa natureza que está tentando resistir ali, né, e essa plantação de soja que toma conta de tudo, que avança sobre a natureza e avança sobre a cidade também. A personagem Lusiane vive, a casa dela, o jardim dela é uma plantação de soja, então, assim, tinha essa dicotomia que a gente queria trabalhar enquanto tensão dentro do filme, então eu acho que isso tá dentro do filme nesse sentido. O filme não fala diretamente sobre isso na trama, mas está o tempo inteiro visualmente falando sobre isso. O filme ele tem mudanças na fotografia conforme a história que a gente está contando, sabe? Então eu gosto como um todo porque eu acho que cria uma tríade muito interessante assim de como filmar, sabe? Eu acho que a Lusiane, enfim, a gente trabalhou mais com carrinho, com travelings, é uma coisa mais contemplativa que acho que fala bastante do espaço. Acho que o Cristiano já é uma coisa mais psicológica e trata de uma câmera mais próxima a ele, uma câmera que já está um pouco mais nervosa, que já sai do carrinho, vai para um Steadicam. E o terceiro ambiente das meninas, eu acho que vai para uma perspectiva de filmagem mais documental, que é já no tripé, que é mais naturalista. Então, assim, eu acho que tem toda essa, não é evolução, mas essa mudança de acordo com o que a gente quer contar, né, na nossa narrativa. Essa recusa de não ser um filme explicitamente violento, ela automaticamente nos obrigou a pensar em como colocar essa violência de forma sutil, e ela dá uma camada de um certo terror no filme. Assim. Sim, poderia falar do zoom ali na Madalena fantasma na boate, que eu acho que é muito forte. Foram vários momentos, assim, foi tanto tempo. Então, a gente tinha
Acho que foram 8 tratamentos no total que a gente fez, mas a gente demorava muito para fazer um tratamento. E isso era bom, eu acho. Hoje eu acho que isso era bom. Mas me dava muita angústia pelo tempo que a gente levava para fazer um tratamento do roteiro. Porque a dinâmica de fazer um roteiro a 4 pessoas é de que você está constantemente repensando o que você está fazendo, né? Quando você escreve sozinho, eu estou agora escrevendo um roteiro sozinho. É um processo muito solitário e em que você se depara com muitas questões e você está o tempo inteiro se questionando e você não tem as respostas para isso. E então você escreve uma cena que você ama e no dia seguinte você detesta. E eu acho que num processo a 4 cabeças, acho que isso é evitado de alguma maneira, porque quando você consegue criar um espaço comum em que todo mundo se sente livre para realmente questionar o outro, para colocar suas questões e para se deixar ser questionado também, a coisa flui de uma maneira boa nesse sentido, porque você está o tempo inteiro questionando o que você está fazendo e questionando o que o outro está fazendo, então é um processo doloroso e demorado, mas que resulta num bom tratamento. Um roteiro a 8 mãos é algo muito raro e eu acho que talvez inédito na vida de todos nós aqui. E foi uma experiência muito prazerosa e desafiadora também. E eu acho que se não fosse por a gente ter um tempo, né? O filme começa ali a ser escrito em 2014 e vai ser filmado em 2018, né? E é isso, né? Eu acho que por ter sido também um filme extremamente colaborativo nesse sentido do roteiro, né? Ele chega ali depois do set de filmagem, depois do que foi filmado, né? A gente ainda pode olhar para esse filme, né? Por exemplo, para o processo de montagem do filme e ainda fazer sugestões, comentários. É evidente que a montadora, né, a Lia e o Mad vão ser as pessoas que vão dizer o que entra, o que não entra, o que fica na narrativa. Mas, de alguma forma, esse filme ainda existiu pra gente até agora, né? Assim, até a gente ver o resultado dele lá em Roterdã e poder ler as críticas e poder ficar pensando sobre essas críticas. A primeira crítica que saiu do filme citou Hitchcock, assim, isso é uma coisa que eu acho que nenhum de nós tínhamos pensado quando a gente estava escrevendo o roteiro, mas foi muito bacana a gente poder ler isso, assim, sabe? Então, o Madalena começou esse ano a carreira de festival dele em Roterdã, na seleção oficial. Tá agora, em maio, vai ser exibido no New Directors, New Films, que é um festival em Nova York. O filme vai ser híbrido. Roterdã foi só online, esse vai ser híbrido, então vão ter exibições nos cinemas no Lincoln Center e no MoMA. E a gente está traçando essa carreira dos próximos festivais, já temos algumas previsões de onde ir. Atualmente o foco é entender qual vai ser o circuito aqui no Brasil, que a gente quer fazer uma carreira bacana, não só nos festivais, mas, enfim, em termos de lançamento, em termos de alcance, porque hoje em dia as salas estão fechadas, então mesmo que o filme, a princípio, que ele deve estrear nas salas de cinema no fim do ano, ainda vai estar com acesso reduzido. Ano que vem a gente já tem uma plataforma de streaming que já negociou o filme, então ano que vem a gente também já vai estar na plataforma de SVOD para o Brasil todo, para todo mundo assistir. Eu senti nas discussões em Roterdã de que talvez uma coisa que permaneça do que a gente está vivendo nos festivais seja manter a parte de indústria do festival, de reuniões, de pitchings, de encontros entre produtores, programadores, sales, tal, isso tudo virtual, porque funciona muito, assim, de fato você não precisa ir até a Holanda para encontrar produtores para fazer um pitching sobre o seu próximo filme, assim. Isso pode acontecer em qualquer lugar e é uma forma de democratizar e possibilitar que mais pessoas possam participar sem que necessariamente precise gastar uma passagem enorme, caríssima, hotel e tal. Mas eu concordo com o Galego no sentido de que eu acho que perde muito em relação às sessões presenciais, assim. E foi o que eu senti um pouco na estreia, assim. Por mais que eu estava super feliz de estar estreando em Roterdã, o fato de estar estreando um filme virtualmente, no dia seguinte eu fico um pouco uma ressaca, assim, do tipo, eita, aconteceu? Parece que não tinha acontecido de fato, sabe? Então não sei, eu acho que isso, eu também não vejo a hora das coisas voltarem ao normal, ao mais normal possível, pra gente entrar numa sala de cinema
e que os festivais possam, pelo menos, ter parte da sua programação, não sei como, alguma mostra principal, pelo menos, no cinema, não sei, maneiras. Mas eu acho que alguma coisa disso pode ser que fique nos festivais, sabe? Desse mecanismo virtual, assim. Tem uma falácia, assim, em torno de que os filmes estarem online, eles vão ser mais vistos por mais gente, vão chegar em mais gente. Eu tenho dúvidas sobre isso. Assim, eu acompanho o festival, então eu acompanho os festivais online. Não tenho certeza se isso é suficiente. Mas acho interessante, assim, acho que abriu as portas para que os eventos também pensem em sua plataforma virtual. Mas, assim, pessoalmente, estou desesperado para voltar para uma sala de cinema, entendeu? Acho que tem esse lado de fazer contatos que a PUC me proporcionou, assim, de pude conhecer gente, pessoas incríveis com quem eu quero continuar trabalhando pela vida. E por outro lado, por exemplo, o filme, uma das produtoras do filme, a Clélia Bessa, foi minha professora. E, de alguma forma, ela abriu o caminho para que o filme existisse no momento em que ela, por ter visto um filme que eu fiz, um curta, que ela gostou muito, ela propôs, se você tem um argumento de longa, me apresenta, porque a gente pode fazer pela minha produtora. A PUC foi talvez o principal meio para eu conseguir chegar onde eu tô hoje. Eu fui aluno da Clélia, que é minha sócia hoje na Racor. Por uma coincidência, acabei encontrando ela na rua, ela já me conhecia, me contratou para trabalhar na Racor como assistente dela, fui crescendo, hoje sou sócio. No início, a Daphne Spolt, que é uma amiga minha de Cuiabá, que ajudou no argumento, chamei a Daphne, o Galego e o Coelho para a gente se juntar nesse processo, e depois o Wortman entrou. Esse foi um impulsionador, esse movimento da Clélia, que só foi possível porque eu estava na PUC. Fazer parte da PUC fez com que eu entrasse em contato com muitos profissionais. Muita gente que eu encontro hoje, além de amigos, tem os amigos, obviamente, mas muita gente de quem eu me cerco, muita gente que eu procuro, muita gente que eu acabo tendo uma intimidade por conhecer como era o trabalho, por conhecer como a pessoa pensava criativamente, por conhecer qual era o talento dela. Isso faz com que amplie o meu networking de uma maneira muito grande. Foi o primeiro filme que eu, de fato, conduzi uma equipe que tinha cerca de 70 pessoas. Eu era a única produtora executiva no local e muito nova, né? Eu fiz isso na época que eu produzi, eu tinha 25. Então, era um orçamento, muita gente, muita coisa para levar, e eu lembro que eu recorria sempre à Clélia, sabe? Então, foi uma profissional e professora, assim, ao mesmo tempo. Então, o primeiro roteiro que eu fiz e que foi filmado foi o Madiano, e isso a gente se conheceu lá em 2011, assim, então faz 10 anos exatamente esse ano. E aí, nos semestres seguintes, que eu fui conhecer o Thiago Galego. E eu também conheci o Wortman cedo, porque o Wortman comandava o Cineclube da PUC e eu ia muito lá. Eu gostava muito dos filmes que ele programava. Nem sei se ainda tem Cineclube na PUC, mas a gente tocou bastante coisa juntos lá. E aí, meio que eu fui lá falar com a Madiana e com o Thiago, na época a gente nem era amigos, e falei, gente, quero entrar, sou nova, tô querendo entender como é que funciona. E aí, meio que desde então, a gente nunca mais parou de se falar, assim, a gente virou amigos, e a gente hoje tem uma produtora juntos, eu e Madi, a gente é sócio, a Terceira Margem, que inclusive é uma das produtoras do filme. O Cinepuc foi um ambiente de formação para mim lá dentro da PUC. Naturalmente, a gente começou a fazer uns curtas juntos, uns documentários. Eu e Madi, enfim, já trabalhei em outras coisas com ele. Então, para mim, eu acho que o mais importante para mim na PUC foi essa possibilidade de fazer esses contatos, de conhecer as pessoas com quem eu posso trabalhar. Madalena é fruto de um momento assim em que as coisas estavam acontecendo para o cinema no Brasil nesse sentido, sabe? Tava havendo uma política de interiorização assim do cinema que estava dando certo. E é muito triste ver o que está acontecendo agora com o cinema nesse sentido, porque de fato, como o Coelho levantou,
a importância de fazer um filme como Madalena, sabe, numa cidade como Dourados, que nunca tinha, sabe, tido uma estrutura de filme como teve do Madalena, que nem é um filme de um orçamento enorme, assim, mas de ter ali uma equipe de 60 pessoas trabalhando ali, muitas pessoas da cidade mesmo, onde a gente filmou, algumas de Campo Grande, com o elenco praticamente todo local, a importância disso, de gerar emprego, de possibilitar a entrada nesse universo para muita gente que nem se imaginava, sabe, trabalhando com cinema, eu acho que isso é fundamental, assim, e isso só vai acontecer se tiver política pública para isso. A Clélia fala algo nas aulas dela que vem comigo até hoje, que é encontra a sua galera. Assim, cinema, ninguém faz cinema sozinho, ninguém faz arte sozinho, a não ser um ou outro, mas é muito específico. Então, assim, eu acho que hoje, nesse momento desafiador que a gente tem, nesse momento que a gente está cada vez mais escasso de produção audiovisual, é não parar de produzir. A qualidade a gente preza em qualquer produção que seja, a gente sempre vai querer que o projeto seja um projeto forte, com qualidade artística, qualidade no roteiro, na fotografia, enfim, nesses setores mais evidentes, mas realmente eu acho que a gente não pode se penalizar por isso e ficar achando que não ter recursos faz com que a gente tenha produções ruins. Eu acho que o importante é a gente continuar ativo. No Brasil, a gente é distribuído pela Vitrine Filmes, que é uma grande distribuidora incrível, e para o mercado internacional a gente tem a Wide Entertainment, que é uma sales agent que nos ajuda a fazer essa ponte com distribuidores locais. Se você faz um trabalho, tem um planejamento, faz um trabalho estratégico, como a gente fez com Madalena, você consegue alcançar o mundo. Óbvio que é importante ter um bom filme, é importante ter um diretor e roteirista como o Madiano, que se presenteou com essa criatividade ao fazer Madalena, mas também é muito importante ter esse trabalho do produtor de ir atrás, de tentar, de receber não e falar, beleza, mas vamos tentar outra coisa, vamos ir para lá, vamos ver oportunidades, vamos ver fundos, vamos ver sessões de work in progress. Então, eu acho que é muito esse desafio que eu acredito que seja uma chave do relativo sucesso que Madalena está tendo, é de trabalhar, ir atrás, pesquisar, procurar, conversar, mandar e-mail, não ter vergonha, procurar fulano, ciclano, enfim, eu acho que, para mim, a máxima é parceria existe aqui para isso, assim, quanto mais parceiros a gente tiver, quanto mais parcerias a gente conseguir, vai ser melhor para o filme e para a pessoa também, para a carreira da pessoa.